Boa noite, pessoal. Para quem está chegando hoje, me chamo George, sou teólogo, pastor, missionário, amo explicar a espiritualidade cristã para as pessoas, e eu vou ser o guia de vocês aí nessa noite, para essa mensagem. E eu queria começar a nossa reflexão de hoje. Sabe, essa semana eu vi uma pesquisa muito interessante divulgada nos Estados Unidos com a seguinte pergunta: imagine que você pode fazer qualquer pergunta para Deus, sabendo que Ele vai te dar a resposta. Que pergunta você faria? Você já se imaginou nessa situação? Imagina que você está ali, frente a frente com Deus, e você pode fazer qualquer pergunta, sabendo que Ele vai te dar a resposta. Qual pergunta você faria? E você só pode fazer uma. Que pergunta você faria? Sabe qual foi a pergunta vencedora dessa pesquisa? A que apareceu mais vezes, a número 1, a pergunta que mais as pessoas gostariam de fazer para Deus foi: por que existe dor e sofrimento no mundo? Essa foi a pergunta número 1. Por que existe dor e sofrimento no mundo? Sabe, essa é uma pergunta bastante presente, bastante central, se a gente para pensar. Talvez alguns de vocês já tiveram algum amigo mais cético, que tem dificuldades de crer na existência de Deus. Se você pergunta para esse seu amigo mais cético, por que você tem dificuldades de crer em Deus? Possivelmente, uma das primeiras razões, talvez a primeira seja: se Deus existe, por que existe tanto sofrimento no mundo? Aliás, de repente você pode ser assim, talvez você tenha essa dificuldade de crer em Deus, eu entendo isso, e possivelmente essa seja uma das perguntas centrais para você. Essa também é uma pergunta bastante importante para pessoas que de repente viram o sofrimento de perto, ou passaram por uma grande tragédia. É uma pergunta muito comum de pessoas que, por exemplo, perderam alguém que amavam. Pessoas que de repente passam por um grande revés, passam por uma situação de saúde delicada, e aí naquele momento de dor, de angústia, de sofrimento, de saudade, pergunta: Deus, por que tu permite esse sofrimento? Por que tu permite essa dor? É uma pergunta muito importante da gente fazer. Bom, é uma pergunta não só atual, como também uma pergunta muito antiga. Olha só, um filósofo chamado Epicuro, séculos atrás, ele já colocava exatamente essa situação. Como pode haver um Deus que é todo poderoso e ao mesmo tempo bondoso? Ele coloca. Afinal de contas, se Deus quer abolir o mal, mas não consegue, Ele pode até ser bondoso, mas nesse caso Ele não seria todo poderoso. Mas agora, se Deus consegue abolir o mal, mas não faz, Ele pode ser todo poderoso, mas acaba sendo um Deus cruel. Um Deus todo poderoso e ao mesmo tempo todo bondoso não poderia existir, de acordo com Epicuro. Pessoal, essa série de mensagens que nós chamamos de O Deus que eu não entendo, a proposta é justamente nós tentarmos levantar as principais questões que às vezes nós temos e muitas vezes nós não conversamos, as principais barreiras que nós às vezes temos para nós vivermos conectados a Deus. E se nós queremos tratar as principais perguntas que estão no nosso coração, essa tem que ser a primeira. Por que Ele permite o sofrimento, a dor, a perda? Bom, para a gente começar a falar desse tema, deixa eu começar contando algo para vocês que aconteceu. Jesus, certa vez, ele recebe uma notícia de que um grande amigo seu estava seriamente doente. Ok, então ele vai até a casa desse amigo, mas quando Jesus chega, ele recebe a notícia de que esse amigo já havia falecido há 4 dias. O amigo se chamava Lázaro. Tudo no texto dá a entender que ele não era uma pessoa de idade, então provavelmente uma doença que realmente ceifou a vida dele antes da hora. Bom, quando Jesus chega lá, olha só que interessante, o relato bíblico diz assim, ó: ao ver chorando Maria, que era a irmã de Lázaro, e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. E Jesus chorou. Pessoal, se você conhece um pouco aí da biografia de Jesus, você percebe que Jesus, de forma geral, ele era uma pessoa bastante serena. Vamos lembrar, Jesus é aquele que estava num barco, no meio de uma tempestade, no meio do mar, enquanto todos os seus seguidores, muitos deles eram profissionais da pesca, estavam apavorados, Jesus estava sereno, tranquilo, confiante. Mas o quadro aqui é diferente. Aqui parece Jesus agitado, perturbado, chorando. Por quê? O que fez, o que mexeu tanto com o coração de Jesus? Com certeza foi
ele ter visto a morte, o luto, a perda, o sofrimento. Sabe, Jesus lida com a morte, com a dor e com o sofrimento, não como algo natural, mas como um intruso na criação, como um inimigo a ser vencido. Sabe, muitas vezes a gente fala, né, quando a gente está no velório, né, a vida é assim mesmo, a morte faz parte, isso é natural. Mas olha só, Jesus, quando está lidando aqui com o assunto morte, perda, luto, ele não vê como algo natural, ele realmente vê como um intruso na criação. Sabe, Jesus gasta boa parte do seu ministério curando pessoas doentes e inclusive até ressuscitando pessoas que tinham falecido, como depois vai ser o caso aqui do Lázaro, porque esses milagres, eles apontam para algo, e aqui no caso são um sinal de que a doença, de que a morte, de que a tristeza, a dor não fazem parte do plano original de Deus, não fazem parte do reino de Deus, não fazem parte da vida como Deus desejou. Sabe, por isso a gente pode dizer com bastante segurança, que se um coração aflito chegasse diante de Deus e perguntasse: Deus, por que existe tanto sofrimento no mundo? A primeira resposta que Deus daria é: não era para ser assim. Não era para ser assim. E se você acha que a dor, o sofrimento e a morte perturbam o teu coração, saiba que perturba ainda mais o coração de Deus. Imagina comigo uma seguinte situação. Imagina que você está passeando, é justamente agora período de férias, né? E aí você vai visitar uma casa famosa numa região, um casarão. E quando você chega lá, você vê aquele casarão todo derrubado, meio em ruínas, aquelas lindas salas viraram escombros, agora está tudo meio pichado, tudo meio destruído, tudo meio avariado. E qual é o teu sentimento? É tristeza, é frustração, porque afinal de contas, poxa, poderia ser um lugar muito melhor de se estar, de se ver. Agora imagina numa outra situação, você chega diante desse casarão, mas você foi quem fez esse casarão. Foi você quem fez. Você foi quem colocou aquelas paredes. Você foi quem colocou, investiu do teu tempo e da tua energia, dos teus recursos para construir aquela casa, e agora você vê ela em ruínas. Vai doer mais ou menos? Mais. Deus enxerga o sofrimento, e isso dói nele muito mais do que quando a gente olha e vê, poxa, deveria ser melhor. Deus enxerga como alguém que fez o mundo e não fez para ser assim. Mas por que é então? A Bíblia vai dizer que Deus cria um mundo bom. E nós falamos disso muito no mês passado, mas quando os nossos primeiros pais rompem com esse Deus, naquilo que a gente chama, a Bíblia chama de pecado, ali todo o mal, a morte e o sofrimento entram, mas não era para ser assim. Então a primeira coisa que Deus diria para nós nessa noite é: não era para ser assim. Mas Jorge, é só isso? A Bíblia não dá nenhum mais consolo? A espiritualidade cristã não nos consola mais de nenhuma forma? Não, claro que sim. Sabe, o apóstolo Pedro, bastante conhecido, seguidor de Jesus, ele escreveu uma carta justamente para pessoas que sofriam. E eu quero ler um pedaço dessa carta para vocês. Peço que vocês acompanhem aqui na projeção, na sua tela, você que está em casa. Olha só. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. O que ele está dizendo aqui? Olha só. Primeira coisa que pessoas que passam por grande sofrimento precisam lembrar é que existe uma esperança. Uma esperança viva, ele acrescenta. Ele fala, pessoas que passam por dor e sofrimento precisam ser lembradas de que para nós existe uma herança guardada que nada no mundo pode estragar, destruir, separar, matar, adoecer ou qualquer coisa do tipo. Pedro está falando da eternidade, do céu, e sabe, quando a gente fala do céu, muitas vezes a gente tem uma impressão errada. A gente pensa no céu como um lugar espiritual, que serve para compensar um pouco do mal, do sofrimento que a gente passou aqui, mas não é isso. O que a Bíblia fala da eternidade, presta atenção, é que um dia Deus
vai intervir nessa história e vai construir ou reconstruir o mundo como ele deveria ter sido ou ainda melhor. Ele reconstrói, ele restaura esse mundo sem maldade, sem sofrimento, sem dor, sem ciúmes, sem perdas, sem saudade. Você já imaginou? Sabe quando a gente olha para as coisas ruins desse mundo, a gente diz: Deus, por que tu não faz nada? Por que as coisas não são melhores? E a Bíblia está dizendo, é exatamente isso que Deus vai fazer. Um dia Ele vai botar um ponto final no sofrimento, na morte, no luto, em tudo isso. E esse mundo vai voltar a ser como ele deveria ter sido e ainda melhor. Então, a segunda resposta que Deus nos dá é: um dia não será mais assim. E eu acho muito interessante que o Pedro fala de esperança viva, porque viva. Os comentaristas aqui da Bíblia, eles são bastante unânimes em dizer que isso é uma referência a Jesus. Olha só, Jesus, ele morreu e ele ressuscitou, mas quando ele ressuscita, atenção, ele não é como ele era antes, ele não tinha o mesmo corpo, nem a mesma feição, ele ressuscita de uma forma diferente, com um novo corpo, com uma nova existência, e as pessoas que agora veem Jesus, eles dizem: é verdade, existe algo preparado para nós, existe uma nova realidade que Deus está preparando para a gente, tão certa como Jesus ressuscitou. Pedro, e talvez algumas das pessoas que estão lendo essa carta, viram Jesus ressuscitado, e o que Pedro está dizendo é: tão certo como Jesus ressuscitou, e muitos de vocês viram, existe uma esperança viva nos aguardando. Deixa eu contar algo para vocês que eu acho que pode ajudar a gente a entender essa situação. Algumas semanas atrás, eu tive um pesadelo, de verdade, tá? Eu tive um pesadelo. Eu sonhei que o nosso filho pequeno, ele tinha sido atropelado e morreu. Pesadelo mesmo. E eu não sei se vocês já tiveram isso, mas sabe aquele pesadelo que parece que demora horas para passar? E era um pesadelo tão rico em detalhes, parecia tudo tão real. Vocês sabem, isso já faz semanas, mas até hoje, se alguém me perguntasse, eu conseguiria saber dizer com precisão qual era a roupa que ele estava usando, como era o carro, qual era a cor do carro e qual era a situação, com detalhes, porque era um pesadelo absolutamente real. E quando aconteceu a situação, ele foi atropelado e realmente no sonho ele morreu na minha frente. Eu vou dizer para vocês, eu explodi em tristeza, em choro, em raiva, em uma mistura de sentimentos que é até difícil de dizer. E quando eu estava naquela loucura, graças a Deus, eu acordei. E em questão de segundos, toda aquela dor, toda aquela raiva, toda aquela tristeza, tudo aquilo se dissolveu e se tornou só uma memória. Segundos. E aí eu fiz o que eu acho que todo mundo faria. Levantei, fui até na cama dele, dei um abraço, um beijo, agradeci a Deus pela vida dele. E sabe o que é interessante? É que algumas horas antes eu tinha feito a mesma coisa. Eu tinha sentado ali naquela cama, abraçado, beijado ele, agradecido pela vida dele. Mas quando eu fiz agora pela segunda vez, depois do pesadelo, isso foi com uma alegria e uma gratidão muito, mas infinitamente maior. O que a Bíblia está dizendo é: um dia, Deus vai colocar um fim em toda dor e sofrimento. E tudo aquilo que a gente passou, por pior que foi, vai se desfazer. E a nossa alegria por estarmos lá vai ser ainda maior, vai ser multiplicada, justamente por causa do sofrimento que a gente passou. Eu sei que a minha dor nessa situação durou minutos. E eu sei que muitas pessoas passam por dores parecidas por anos. E eu sei que isso é difícil. Mas, da mesma forma como a minha dor passou depois de acordar do pesadelo, a sua também vai. A sua também vai. Segundos depois de você estar na eternidade, tudo isso vai ficar para trás. Sabem, um pensador chamado Dostoiévski, e é tido como uma das maiores mentes da humanidade, certa vez ele falou o seguinte: creio como uma criança que o sofrimento será curado e compensado,
que no mundo final, no momento da harmonia eterna, algo tão precioso acontecerá, que será suficiente para todos os corações, para o conforto de todos os ressentimentos, para a expiação de todos os crimes da humanidade. Por todo o sangue que eles derramaram, que tornará não apenas possível perdoar, mas justificar tudo o que aconteceu. O que ele está dizendo é exatamente isso. No final, nós vamos ter acesso a algo tão bom, algo que vai além da nossa compreensão, que vai fazer com que toda dor passe. Bom, pessoal, entendendo isso, primeira coisa que nós vimos é o que Deus diz. Por que existe sofrimento no mundo? Não era para ser assim. Segunda coisa é, um dia não será mais assim. Mas aí sobra uma pergunta muito importante. Ah, bom, mas por que Deus não faz algo logo? Mas por que Deus não termina com isso agora? Por que a gente precisa esperar até a eternidade? Vou continuar lendo um pouco a carta que Pedro escreveu, porque aqui nós encontramos uma explicação muito interessante para a gente analisar. Olha só. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Só para você entender por que por pouco tempo. A gente às vezes sofre por anos, né? Por que ele está falando por pouco tempo? Porque em vista da eternidade, todos os nossos anos de sofrimento, de separação, são pouco. Entende? Comparado com toda a nossa existência eterna, os nossos anos, 10, 20, 30, 70, 80, 90 anos de sofrimento, de dor, de luto, é pouco tempo. Comparado com toda a eternidade. É nada. Mas muito bem, ele continua. Ele diz assim: assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. Pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Muito bem, o Pedro aqui está dizendo, está comparando o sofrimento com o processo de refinar o ouro. Vocês sabem, o ouro é um dos metais mais preciosos, mas quando ele está na natureza, ele está ainda bastante cheio de impurezas. Então o que a gente faz para refinar ou para purificar o ouro? A gente precisa colocar ele no fogo. Então ele derrete, e aí derretido, muito bem, a gente consegue agora tirar as impurezas. Ou seja, para o ouro ser refinado, precisa ir para o fogo. Não deve ser nada bom, não deve ser agradável. Se o ouro pudesse falar, ele ia reclamar, mas é algo essencial para que ele seja refinado. E o que o Pedro está dizendo é, por que Deus não termina logo com o mal e o sofrimento? Porque de alguma forma, o sofrimento é importante para nós, assim como o fogo é importante para refinar o ouro. Dá para entender isso? De alguma forma, o sofrimento, as dificuldades, elas contribuem para o nosso crescimento. Segura um pouco isso. Uma das coisas que o Pedro fala aqui no texto, é que uma das coisas que o sofrimento faz, a dor fazem, é fortalecer a nossa fé. E de fato, eu vou dizer para vocês uma coisa. Tenho acompanhado a caminhada espiritual de muita gente. Grande parte, a grande maioria das pessoas que começam uma caminhada de vida de fé, começa a partir do sofrimento. Mesmo aqueles que já vivem com Deus vão lembrar que é justamente nesses momentos de sofrimento, de dor, de dificuldade, que a gente mais se apega a Deus, que a nossa fé mais se fortalece. Eu sei que muitas vezes o sofrimento é tão intenso que afasta as pessoas de Deus, mas a grande maioria das pessoas que eu tenho acompanhado diante da dor e do sofrimento ainda se apegam ainda mais. A grande maioria. Então, o sofrimento, ele tem esse papel, ele acaba fortalecendo a nossa fé e nos aproximando de Deus, quer queira ou que não, mas isso é um papel positivo dele. O sofrimento também, de alguma forma, amadurece a gente, molda o nosso caráter. E eu vou perguntar para vocês, quando foi os momentos que vocês mais cresceram, mais amadureceram como pessoas? Quando estava tudo bem ou quando as coisas estavam mal? Certamente foi quando as coisas estavam mal. E podem existir razões para isso que não estão nem na nossa compreensão.
Porque afinal de contas, se existe um Deus, Ele está, como a gente cantou na primeira música, além da nossa compreensão. Então imagina, por exemplo, durante as férias agora, a gente visitou um projeto de ecológico para tartarugas, né? E eu fiquei imaginando como uma tartaruga não deve se sentir quando um biólogo encontra ela. Porque ele vai lá, pega a tartaruga, tem que limpar a tartaruga, o quanto isso não deve ser assustador para ela, quanto talvez até pode machucar um pouco. De repente ele tem que ir lá dar um sedativo, injeta alguma coisa para ela dormir, para ele poder cuidar dela. E a tartaruga que não entende nada e nem tem condições para entender, deve pensar que esse biólogo está matando ela. Mas não, aquilo é essencial para ela. E não adianta nem esse profissional agora explicar para ela, por exemplo, o porquê que ele está fazendo, porque são coisas que estão além da compreensão dela. Agora, será que com Deus às vezes não é assim também? Será que muitas vezes Deus não está cuidando de nós? Eu sei que isso pode ser muitas vezes dolorido. Talvez esteja além da nossa compreensão, mas Deus está fazendo algo. Sabe, imagina comigo o seguinte. Imagina que os nossos filhos ganham tudo o que querem. Só imagina, tá bom? Imagina que você tem filhos e você protege eles de todo o mal do mundo. Você protege eles de tudo. Aliás, é um sonho de pai e mãe, né? Poder proteger os filhos de tudo seria muito bom, né? Imagina que você protege eles de tudo. Imagina que você dá tudo o que eles querem. Imagina isso. Eles vão crescer de forma saudável? Não. Eles podem, quando adultos, viverem num paraíso, e ainda assim eles não vão estar bem. Ainda assim eles não vão estar satisfeitos. Ainda assim eles não vão estar gratos. Ainda assim eles não vão estar felizes. Agora, como seria se a gente chegasse no céu sem passar pelo sofrimento? Será que algo parecido não aconteceria com a gente? Será que a gente conseguiria valorizar e se alegrar por estar lá? Não sei. Deus sabe. E por algum motivo Ele decidiu que é importante que a gente passe pela experiência da dor e do sofrimento, por mais difícil que seja. Mas de alguma forma, isso está construindo algo em nós. De alguma forma, isso está refinando a nossa vida, como o fogo refina o ouro. Mas existe uma promessa. Olha só que lindo o que a gente encontra em Isaías 43:2. Quando passar por águas profundas, estarei ao seu lado. Quando atravessar rios, não se afogará. Quando passar pelo fogo, não se queimará. As chamas não lhe farão mal. O que a Bíblia está dizendo é que sim, a gente passa pelo fogo, mas o fogo não nos queima de verdade. Como assim, Jorge? Deixa eu explicar isso com uma história para vocês. Talvez alguns de vocês já ouviram ela. Conta uma história, eu acredito que seja real, que um casal que tinha um filho e viviam com Deus passaram por uma grande tragédia. E nessa tragédia, a mãe desse casal, dessa família, faleceu. Ok? E depois de muita dor, muito sofrimento, muito luto, o marido, o pai dessa família, conseguiu superar isso, foi difícil, mas ele conseguiu continuar confiando em Deus e de alguma forma encontrou forças para seguir adiante, ok? Mas o filho, não. O filho, por mais que queria, ele não conseguia ir adiante, ele não conseguia entender como um Deus que os amava tanto poderia ter permitido que a sua mãe falecesse. Realmente a dúvida que a gente já viu aqui. Um dia, esse pai e esse filho estavam num carro, parados no trânsito. E na contramão, passou um caminhão. Na outra pista. E quando esse caminhão passou por eles, na outra pista, a sombra do caminhão cobriu o carro e depois passou. Só sombra. Então, o pai perguntou para o filho: filho, o que você preferiria? Ser atropelado por um caminhão ou pela sombra de um caminhão? O filho respondeu: claro, pai, que eu preferia ser atropelado pela sombra. A sombra pode até nos envolver, mas ela não nos machuca de verdade. E o pai falou: sua mãe também foi atropelada pela sombra da morte, mas não pela morte de verdade. A morte veio e encobriu ela, mas um dia ela vai ressuscitar com Jesus e vai ser para sempre. Sabe por quê? Porque a morte não pode destruir ela de verdade. Pode só separar ela de nós
por um tempo, mas não pode destruir de verdade. Mas, para a sombra da morte passar por nós, o verdadeiro caminhão da morte e do sofrimento bateu em Jesus. Quando Jesus estava algumas horas de ser preso, ele suou sangue. Quando Jesus estava pregado numa cruz, exposto, ele orou: Deus meu, por que me abandonasse? E isso não era porque ele estava passando algo que todo mundo passa, não. Era porque naquele momento ele estava sofrendo uma morte que nenhum de nós sofre. Ele estava carregando o nosso pecado, e Deus não pode estar perto do pecado, e ele estava realmente sendo abandonado por Deus, para que a gente nunca fosse. Para que o caminhão da morte pegasse a gente só de raspão, ele teve que pegar em cheio em Jesus. Jesus sofreu a morte tão dolorosa e agoniante como nós nunca passaremos. Ele passou no nosso lugar. Sabe o que isso significa? Que Deus não tira o fogo do sofrimento, porque de alguma forma ele é importante para nós, mas Deus mesmo entra na fornalha para que esse fogo não nos queime de verdade. A gente pode passar por doenças? Pode, mas sendo amparados. A gente pode passar por dificuldades? Pode, mas junto com o Deus que vai nos dar força e paz. A gente pode passar pela morte? Pode, com a esperança da ressurreição. A gente pode perder pessoas que a gente ama muito? Pode, mas com a esperança do reencontro. Porque o mal e o sofrimento bateram de frente em Jesus, eles não nos podem mais atingir de cheio. Essa é a promessa. Bom, se a gente entende isso, essas são as 3 respostas que Deus nos dá. Deus, por que existe sofrimento no mundo? Não era para ser assim. Um dia não será assim. E enquanto isso, eu estarei presente com vocês. O que pode nos ajudar a passar pelo fogo do sofrimento? A gente entende tudo isso, mas o que pode nos ajudar a passar por tudo isso? Sabe, tem uma passagem bastante interessante e intrigante em Hebreus 12, que diz o seguinte: por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Ou seja, o que o texto aqui de Hebreus está dizendo é que Jesus consegue suportar a dor e a agonia da cruz, a vergonha da cruz, porque ele esperava uma alegria. Você está percebendo isso? Jesus conseguiu passar pelo sofrimento porque ele também tinha uma esperança viva, como Pedro falou. Qual era a esperança viva de Jesus? O que fez com que ele conseguisse passar por tudo isso? Talvez a gente possa pensar assim: talvez a esperança viva de Jesus era estar de volta com Deus no céu, na eternidade. Possivelmente não, porque era exatamente isso que ele tinha e abriu mão por algo ainda mais valioso. O que era que estava no coração de Jesus, que segurou ele nos momentos mais difíceis da sua vida? Isaías 53:11 fala: quando ele vir tudo o que resultar de sua angústia, ele vai ficar satisfeito. Por causa de tudo que meu servo justo passou, ele fará que muitos sejam considerados justos, pois levará sobre si os pecados deles. O que vai fazer com que Jesus, depois da cruz, olhe para trás e diga: valeu a pena? Você. Qual que era a viva esperança dele, que segurou ele nos piores momentos? O amor que ele tem por ti. A esperança viva de Jesus é você. Um você perfeito, salvo, restaurado, renascido. Você parou para pensar nisso? O que fez com que Jesus passasse pelo fogo do real sofrimento, do verdadeiro abandono, foi uma esperança de dizendo: vai valer a pena. Pelo George, pelo Rodrigo, pela Adriane, pelo Júnior, pela Karine. Nós somos a esperança viva dele, que fez com que ele passasse por tudo isso. Sabe o que eu quero dizer com isso? Saber que você é a viva esperança dele
é o que pode fazer com que Ele se torne a sua viva esperança. Entender tudo que Ele fez por amor a ti, entender todo o sofrimento que Ele passou por amor a ti, é o que pode fazer com que você passe pelo sofrimento de hoje, por amor a Ele. Sabe, uma coisa eu tenho certeza, quando a gente passa por momentos difíceis e escuros, uma coisa que não vai ajudar em nada é nós nos distanciarmos desse Jesus. Isso não vai explicar nada, isso não vai ajudar em nada, isso não vai resolver nada. Mas se a gente resolver fazer o caminho contrário, e a partir desse momento de dificuldade nos aproximarmos ainda mais, descobrirmos o seu amor ainda mais, nos apegarmos às suas promessas ainda mais, nós vamos encontrar uma viva esperança e uma paz para nós passarmos qualquer situação difícil. Eu não sei o que tem no teu coração, que dores você carrega, que lutos, que saudades, que frustrações, mas eu queria que você lembrasse, não era para ser assim, um dia não será assim. Enquanto isso, esse Jesus vai estar do teu lado, carregando tudo contigo, até o dia que você estiver diante dele, face a face. Ele vai te dar um abraço, toda a dor vai ter passado, e no fundo do teu coração você vai perceber algo: valeu a pena. Queria que você pensasse, refletisse. Você tem buscado confiar em Deus mesmo quando você não consegue entender Ele? Porque muitas vezes é isso. Fé não é sempre entender a Deus, mas é conseguir confiar mesmo quando a gente não entende. Queria que você pensasse, você tem nutrido uma esperança viva na eternidade? Você tem pensado nisso e colocado teu coração nisso? Porque isso é importante. Queria que você avaliasse um terceiro ponto. O que você tem feito para ajudar as pessoas que sofrem? Sabe, às vezes a gente pensa, um dia eu vou chegar diante de Deus e vou perguntar para Ele: Deus, por que tu viu as pessoas em sofrimento e podendo fazer algo não fez nada? Imagina se nesse momento Deus dá uma resposta plausível e depois Ele inverte a pergunta: e por quê? Você vendo as pessoas em sofrimento e podendo fazer algo não fez nada. Avalie isso. Eu queria convidar todos nós a tomarmos 3 decisões nessa noite. Decida confiar em Deus. Decida ter esperança naquilo que Ele tem preparado para a gente. E decida exercitar a compaixão.